Não, você quer saber como foi o dia que eu conheci o Bill Gates? Vamos conversar? Namastê, Beat, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu estou maravilhoso, obrigado por perguntar. E saravá, abafa. Olha, essa história que eu vou te contar é uma das histórias mais vergonhosas da minha vida. Porque é incrível como eu consigo fazer papel de tonto com as pessoas mais importantes do mundo. E tá muita enrolação. Ó, senta que lá vem história. Então tá. Estava eu trabalhando aqui na Austrália. Você já tá cansado de saber, ou cansada de saber. Olha, tem horas que eu sinto falta do pronome neutro, viu? Porque fica muito mais fácil para falar com todo mundo. Mas enfim, volta, Emerson. Você já sabe que eu trabalho com eventos. E eu tenho trabalhado com isso por anos. Mas bem no comecinho, quando eu ainda não tinha o cargo de gerência, eu era obrigado a fazer absolutamente tudo nessa área. E uma das coisas era receber convidados, ou seja lá o que for, para eventos ou reuniões importantes e coisas parecidas. Já contei aqui várias vezes que eu trabalhava com uma das pessoas mais importantes da Austrália. Um cara, é difícil de explicar, mas ele é assim, ele é tipo do network da Austrália. Qualquer pessoa super importante que quer ter acesso a outra pessoa, conversa com esse senhor, porque ele tem essa capacidade de estreitar laços. É um figurão, mas desses figurões tão importante, do tipo, primeiro-ministro da Austrália cai, vai conversar com ele. Atores de Hollywood chegam na Austrália, vão conversar com ele. Maiores fortunas do mundo chegam na Austrália, vão conversar com ele. Então por aí você já tem uma ideia da figura. Ele era membro de um... eu não sei explicar como que é isso, mas assim, toda empresa tem um board, tem uma diretoria que cuida dessas coisas. E ele fazia parte dessa empresa que eu trabalhava. E a parte disso, ele também recebia as pessoas que queriam conversar com ele. E é aí que começa a minha história de sempre fazer uma palhaçada, alguma coisa estranha. Então tá, Bill Gates estava na Austrália. Isso era segredo, ninguém sabia. As pessoas da Austrália nem sabiam disso. E tinha um encontro marcado com esse senhor. Até que ele chega pra mim no dia e diz o seguinte: Emerson, o Bill Gates vai vir aqui conversar comigo hoje. Mas peraí, ó, deixa eu voltar um pouquinho pra você entender como eu trabalhava nessa empresa e ele gostava demais de mim. Sempre que tinha essas coisas muito importantes, ele acabava me colocando, eu era a pessoa que era designada a receber essas figuras. Coisa que eu não entendo, porque eles sabiam que eu sempre dava uma gafe. Mas tudo bem. Então volta. Aí ele chegou pra mim e falou: Bill Gates vai vir conversar comigo hoje, vai ser nesse horário, existe todo um esquema de segurança, ninguém sabe, ninguém na Austrália sabe que ele está aqui, então ele vai chegar tal horário e isso vai acontecer. Ele falou do esquema de segurança que chega primeiro, que chegaria antes até do Bill Gates, subiria, eles dariam uma olhada no lugar, depois de algumas horas o Bill Gates chegaria com seus seguranças e tudo vai. Eu falei, tá bom, é tudo muito simples. A empresa já estava fechada, não tinha mais ninguém trabalhando, porque era depois das 6 horas da tarde. Só que todos os seguranças do Bill Gates, eles apareceram lá por volta de meio-dia, uma coisa assim, deram uma olhada em tudo quanto é lugar, na parte de baixo, onde ficam os carros, garagem, o lugar onde aconteceria a reunião. Eles contam até passos que o Bill Gates vai ter que dar quando sai do elevador até ir conversar com fulano. Então eu já tinha visto todo esse processo antes, estava ok. Até que chegou 6 horas e era hora do Bill Gates chegar. Não tinha mais ninguém, o senhor que iria conversar com ele estava na sala dele e eu lá esperando. Até que toca o telefone dizendo que já estava tudo pronto, que o Bill Gates tinha chegado, aquela coisa nada toda. Então eu estava esperando o segurança chegar antes dele, depois ele, já falei aqui. Só que já estava um pouco atrasado, não era nem mais 6 horas, era 6h15, 6h20, uma coisa assim. E de praxe é sempre assim, segurança chega antes para dar mais uma olhada, ainda mais quando é um figurão desse tipo. E depois chega Bill Gates com mais segurança. Até que chegaram no elevador 3 pessoas. E eu só pensando assim, claro, né? Aí os seguranças vindo dar mais uma olhada para ver se nada mudou, se o esquema continua a mesma coisa, tudo bem. Aí desses 3 que chegaram, eles passaram por mim e não falaram nada. Eles só passaram por mim e foram ver a vista, porque o lugar que eu trabalhava tinha a vista mais bonita da Austrália. Essa é a verdade. E eu, com toda a minha simpatia, cheguei para um deles e falei: Oi, tudo bem? Meu nome é Emerson, eu sei que vocês fazem parte da comitiva do Bill Gates. Vocês precisam de alguma coisa? Um senhor só veio falar comigo.
E falou assim, não, tá tudo bem, a gente vai começar com fulano. Eu falei, tá bom. E aí eu olhei para aquele senhor e eu fiquei pensando assim, nossa, ele é diferente dos outros dois. Os outros dois estão muito bem vestidos. Esse tá mais ou menos. Não é que ele estava mal vestido, mas ele estava vestido assim com as cores que não combinavam. Eu lembro perfeitamente. Era assim, um terno muito maior do que o tamanho dele, mas era terno mesmo. Então ele estava usando um terno cinza. Parecia uma coisa tipo de Mocó, sabe? Com aqueles ternos enormes. Uma camisa que estava meio desabotoada, meio esquisita. Era um azul para um roxo que não combinava. Era meio brega. Era muito brega. Tava despenteado. Aí eu olhei e falei, será que é o Bill Gates esse aqui? Não, não pode ser. Não pode ser, até porque eu conheço o Bill Gates, né? E até nem precisei. Porque assim, às vezes algumas figuras iam pra lá, eu pesquisava na internet pra ver como é que a pessoa era, né? E tudo bem. Mas o Bill Gates eu conheci, então, né? Mas eu fiquei em dúvida, porque eu pensei assim, nossa, esse segurança é muito mais velho que os outros dois. Bem aparentado, mas muito brega, muito mal vestido, que coisa esquisita. Vou perguntar, será que é ele? Será que... não posso dar uma gafe como essa. E fiquei quieto. Eu ainda falei, vai vir mais gente? E esse senhor falou pra mim, sim, vai subir mais pessoas. Eu falei, tá bom, de repente o próximo vai ser o Bill Gates, né? Aí deu mais ou menos uns 5 minutos, subiram mais 2 ou 3, eu não lembro certo, mas era bastante gente. No total, né? Se você parar pra pensar, 5 ou 6 pessoas. E aí subiram mais 2 pessoas bem vestidas. Aí eu pensei assim, nossa, mas que coisa esquisita, só aquele lá que tá mal vestido. Vou perguntar pra ele. Eu falei, olha, você me desculpe, com toda a educação de novo, mas você pode me dizer que horas que o Bill Gates vai chegar? Aí ele foi sarcástico comigo, ele foi super educado, mas ele falou assim, vai chegar em breve. Ele não falou, olha, sou eu, porque era o Bill Gates. Então eu fazendo papel de tonto e ele me deixando fazer papel de tonto também. Eu falei, tá bom, Bill Gates não chega, não vou anunciar, né? Fazer o quê? Até que ele ficou lá, na boa, assim, não estava impaciente, estava tranquilo, olhando a vista, tranquilaço. Dá mais ou menos umas 6h30, aí esse senhor, né, que era o meu chefão, veio até a sala, veio até a recepção para saber o que estava acontecendo, né, porque que ninguém tinha chegado, porque que eu não tinha nem falado com ele ainda. E aí ele olha e dá de cara com o Bill Gates, e na mesma hora ele falou... uma coisa, oi Bill Gates, sei lá, foi lá, estender a mão pra ele. Enfim, o Bill Gates sorriu, aquela coisa nada toda. E aí ele falou assim, faz tempo que você chegou? E ele falou assim, já tô esperando aqui mais ou menos uns 15, 20 minutos. Aí o meu chefe olhou pra mim com aquela cara assim, ele não podia me dar bronca, né, na frente de todo mundo, com aquela cara assim, tipo, ai, você já cagando de novo. Ele falou, ai, mas por que você não foi anunciado? Ele falou, não, eu tava aqui olhando a vista, que vista bonita, e ficaram falando sobre a vista, até que eles foram para o escritório do meu chefe. Aí também o que aconteceu lá, né, na conversa, eu não faço parte disso, né? Não sei. E eu fiquei lá esperando tudo isso terminar, né? Com todos os seguranças do lado de fora, que também estavam olhando a vista. Deu mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, o Bill Gates saiu, foi embora, se despediu dele, veio se despedir de mim, me deu a mão. Ainda perguntou pra mim, você é brasileiro? Falei, sou. Mas que estranho, né? Porque ninguém percebe isso, todo mundo pensa que eu sou francês. Ele falou pra mim, eu conheço todos os sotaques. Foi muito simpático, sorriu e se despediu. E foi embora. Até que o meu chefe tava assim, possesso comigo, na boa. Ele falou, Emerson, o que aconteceu? Parece que o Bill Gates tinha falado pra ele. Eu falei, não sei. Esse senhor chegou mal vestido desse jeito, brega até dizer chega. Você acha que eu ia perceber que ele é o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo? Aí tomei aquela lição de moral, né? Que não é a roupa que faz a pessoa, que já estava cansado de saber, mas eu sinceramente não esperava uma pessoa tão brega, mas tão brega, e assim, era um visual meio descuidado, sabe? O cara era meio, sei lá, sabe uma pessoa riponga que parece que colocou um terno que é do vizinho e tá mal passado, as coisas não combinam? Era mais ou menos isso. Eu expliquei pra ele, claro que ele começou a rir porque ele gostava de mim, e ele falou, mas também vamos falar a verdade, né? Você ficou em dúvida porque eu entendo onde você quer chegar. Mas ele também não falou, olha, eu sou o Bill Gates, quando você perguntou. Ele parece que gostou dessa sensação de uma pessoa chegar, olhar pra ele e não reconhecer. E além de tudo, fazer com que ele ficasse esperando por minutos, porque esse é o tipo de coisa que não acontece com ele. Então ele se sentiu uma pessoa normal, que é tratada como qualquer pessoa, como eu e você. E comentou isso com o meu chefe. Então acho que foi por isso que ele fez essa experiência e no final das contas, eu que fui usado de tonto no meio disso tudo. Mas, pra minha defesa, eu vou falar a verdade, tem coisas que são assim. Eu acho que você já reparou, eu tenho certeza que já passou por isso. Você olha a foto da pessoa, você olha o vídeo da pessoa, mas quando você encontra com ela na vida real, a pessoa é diferente.
Eu aqui nesse vídeo sou uma coisa, as pessoas me encontram na rua, elas falam, nossa, você é o Emerson que eu vejo no vídeo? Porque eu sou muito mais bonito pessoalmente do que nesse vídeo. Se eu já sou uma beleza nesse vídeo, imagina pessoalmente. Para, abafa, né? Tô brincando. Mas eu sou diferente do que você me vê aqui. Eu sou muito mais alto, eu sou muito maior. As pessoas têm uma ideia diferente. Isso acontece também quando você vê uma foto, um vídeo e você encontra a pessoa na real. E foi o que aconteceu comigo. Com o fato dele ser muito mal vestido, aí pronto, né? Não tinha como. Em suma, isso já seria o suficiente para a empresa falar, não quero você, Emerson, fazendo esse tipo de coisa. Mas eu não sei porque esse meu chefe, como todo mundo na empresa, gostava tanto da minha personalidade que eu continuava fazendo essas coisas e sempre continuava dando uma gafe ou outra. Claro que eu conhecia a maioria das pessoas, mas de vez em quando, olha, eu aprontava cada uma que até Deus duvida. Mas é isso. Por incrível que pareça, eu também tive contato com o Bill Gates desse jeito. E o mais engraçado foi que no dia seguinte isso virou um burburinho na empresa, porque até então, depois desse encontro com o meu chefe, saiu na imprensa de que o Bill Gates estava na Austrália, então todo mundo já estava sabendo. E quando algumas pessoas comentaram, eu falei, pois é, ele esteve aqui ontem. E todo mundo assim, ontem? Aqui? Como assim? Eu falei, você sabe, né? Foi conversar com fulano e todo mundo, claro, né? Lógico, tinha que ser. E quando o chefão falou o que eu fiz, aí eu que fiquei o famoso da história. Mas todo mundo era aquela coisa assim. Mas do Emerson a gente pode esperar tudo, né? Famoso por um dia. Porque todo mundo sabia que daí ia dar mais ou menos um mês, eu ia aprontar outras dessas. Então foi isso que aconteceu. Eu também conheci o Bill Gates desse jeito, claro que ele não vai lembrar de mim, mas eu tenho certeza que se um dia alguém chegar pro Bill Gates e contar, você lembra de um fulano que te recebeu na Austrália e não te reconheceu e te deixou esperando? Ele vai saber na hora que fui eu, porque eu duvido que isso tenha acontecido na vida dele antes de mim e depois de mim, né? É isso. Eu e minhas histórias absurdas, eu sei que isso é vergonhoso, mas é mais uma coisa que eu passei aqui na Austrália, não tem como, né? E querendo ou não, a minha vida é cheio dessas coisas esquisitas, cheio dessas histórias que eu acho interessantes e que às vezes né? nem é tanto, mas são histórias de vida, são coisas que eu tenho pra contar. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, já sabe o que fazer, né? É só dar um like, é tão fácil. Se não gostou, não faz nada. Não, se não gostou, pode dar dislike, não tem problema, tá? Se você ficou até agora aqui me aturando, que tal se inscrever no meu canal? Se você está aqui através do YouTube, é só apertar o botão de inscrever-se e depois o sininho da notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Se você está pela Cos TV, é muito simples, é muito fácil. Basta apertar o botão de inscrever-se e você vai ser notificado o tempo todo. A Cos TV não falha. E se você está aqui por outras plataformas, é só apertar inscrever-se, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau.